minha mãe foi agredida recentemente. Eu me sinto completamente humilhada e envergonhada só de pensar na ideia de ter que dividir isso com os amigos mais próximos. E no que eles vão pensar. É por isso que eu decidi dividir isso com vocês. Talvez eu seja entendida aqui. Meu padrasto, ele sempre bebeu muito. Mas nas últimas semanas piorou bastante. A minha mãe sempre suportou tudo e ela também procurava entendê-lo. Eu já havia percebido nas conversas que eu tinha com a minha mãe que as brigas que eles tinham quando ninguém estava próximo eram as piores. Nós viajamos dias atrás. Em um dos dias, nós saímos para almoçar e ele se recusou a ir. Ele ficou no hotel com os amigos. E aí, quando a gente voltou pro hotel, a minha mãe e minha irmã foram pro quarto e eu fui pra sala ler um livro. Não passou meia hora, a minha irmã veio me chamando pra ir embora. Eu perguntei pra ela o que tinha acontecido e ela disse que eles estavam brigando. Deu pra ouvir os gritos deles de longe, dele e dela. Eu fui correndo em direção ao quarto. A sorte é que tinha uns policiais militares hospedados no hotel. Eu tremia e chorava descontroladamente. Antes eu tivesse apanhado. A sensação de impotência, de que você não é nada e que a qualquer momento o homem pode te matar à base da porrada, é assustadora. Minha mãe levou muitos murros e chutes. Ela até tentou se desviar de alguns para que não acertasse no rosto. No final das contas, foi todo mundo parar na delegacia. O babaca do meu padrasto ficava rindo da situação, sabe? E o amigo da família também. Eles ficaram rindo como se nada tivesse acontecido. Como se bater em mulher fosse certo e a coisa mais natural do mundo. A minha mãe não deu queixa na mesma hora. Mas depois ela pensou melhor e aí nós fomos pra delegacia. Eles também vão se separar. Mas sabe o que mais me chamou a atenção na delegacia? É que o amigo da família perguntou pra minha mãe, quando tava olhando pra ela. Ah, machucou o quê? Não tô vendo roxo nenhum aí. Seu babaca, nojento, infeliz. Só machucou se tiver roxo? E a agressão verbal, as ameaças de morte, isso não conta. É nessas horas que eu queria ter nascido homem. Pra me defender, sabe? Pra não passar por tudo que mulher passa no cotidiano. Não que eu esteja fazendo pouco das agressões, das situações que os homens passam também. Mas é porque sentir isso é horrível. Eu queria bater nele do mesmo jeito que ele bateu na minha mãe. Mas não dá. Infelizmente. Sou aluna de um curso predominantemente masculino. E no início eu defendia a ideia de que ali não havia discriminação. Eu estava errada. Comecei a ter um caso com um aluno do curso, mas de semestre anterior. Até aí, nada demais. O problema começou quando este caso tornou-se público. E ele, para dar uma de machão, começou a espalhar que estava pegando a veterana. E ainda mais, começou a contar todas as nossas intimidades sexuais. Foi horrível. As pessoas passavam rindo perto de mim e as mais chegadas se afastaram. Até um dia que quiseram me banir do centro acadêmico. Aí eu me perguntei qual é o motivo. Por quê? E eu fiquei sabendo. Aí eu fui tirar a satisfação. E o cara de pau me falou que não tinha problema e me pediu desculpas. Desculpas. Como as desculpas iam resolver os meus problemas? Por causa disso e por outras coisas, eu desenvolvi transtorno de ansiedade. Agora eu gostaria de saber por que o pessoal falou que ele era um machão, um garanhão, um pica das galáxias. E eu que fiz a mesma coisa, era uma vagabunda, uma vadia, um pária. O que eu tenho para contar não é bem algo que um homem fez ou disse, mas algo que uma mulher me falou, de certa forma machista. Eu passei no vestibular e depois que passaram os parabéns e a euforia, vieram os avisos.
A namorada do meu pai, entre outras coisas, abordou a maneira correta de se vestir para ir à faculdade. Durante a conversa, eu tive que ouvir frases do tipo: lá não tem jeito, é calça jeans mesmo, nem short, nem saia, e é melhor nem bermuda também, para não se expor muito e provocar olhares de alguns homens. Assim, se houver algum tipo de assédio, não terá sido você quem provocou. Como assim? Eu tenho que usar uma calça até mesmo no calor e ficar o dia inteiro derretendo nela, só porque se eu usar alguma coisa que mostre as minhas pernas e for assediada, a culpa terá sido minha? Ela também falou sobre decotes e alertou sobre jeans muito justos. Eu fiquei com muita raiva de ter que ouvir uma coisa assim, principalmente vindo de uma mulher. Eu até quis protestar, mas fiquei em silêncio, pelo respeito que tenho por ela. Também já ouvi do meu próprio pai que ele não sairia comigo se eu estivesse usando alguma coisa transparente ou muito curta, porque ele não queria passar vergonha. Quando eu tinha 7 anos, estava na porta da minha casa com a minha babá, provavelmente esperando alguma coleguinha para brincar comigo. Os vizinhos novos vieram conversar com a gente. A mãe, um menino de 5 anos e um bebê. Daí o menino levantou o meu vestido inteiro e tentou ficar embaixo. Eu fui correndo para trás da minha babá. Eu fiquei extremamente constrangida. Lembro do meu rosto ficar completamente vermelho. Daí a mãe começou a dar risada e a dizer: este é o meu machinho. Não liga não, menina. Ele é menininho, isso é normal. Ah, foi só uma olhadinha. Percebendo que eu só conseguia ficar mais envergonhada, ela disse que eu era uma menina besta, muito boba. Nunca vai arranjar namoradinho se continuar desse jeito. Não guardo raiva disso. Nunca mais vi aquelas pessoas. Mas espero sinceramente que a próxima geração de meninos não seja criada dessa forma. Quando eu tinha 22 anos, eu ainda era virgem. Nunca tinha visto um pinto antes. Eu me sentia super pressionada por ainda ser virgem. Um dia eu saí com uma amiga e um namorado, e eu fiquei com o amigo deles. No dia seguinte, nós fomos pra casa dele e ele cozinhou uma lasanha. Eu achei o máximo, né? Fiquei idealizando as coisas. A minha amiga sumiu e me deixou sozinha com o cara, que trazia caipirinha atrás de caipirinha pra mim. Ele perguntou se eu queria ir pro quarto com ele e eu fui. Na minha burrice, achei que fôssemos ficar juntos, nos beijando. Podia até rolar uma pegação a mais, mas só isso. Quando cheguei no quarto, ele apagou a luz e tirou minha calcinha. Foi tão rápido que eu mal me lembro. Ele fez sexo oral em mim. Não conseguia sentir nada além de pensar: eu deixei. Não posso fazer nada. Não vai passar disso. Ele subiu, me beijando e já foi tirando a calça. Fiquei tão nervosa que falei que era virgem. Ele perguntou se eu estava disposta a perder a virgindade. Estava tão nervosa que falei que não. Mas eu enrolei e falei que podia ser com ele, mas não naquela hora e tal. Ele continuou me beijando e encostou o pênis na minha vagina. Eu levei um susto, pedi pra sair. Saímos do quarto, eu continuei bebendo, mas ele mal me olhava. Eu tentei um carinho, um beijo, mas ele mal correspondia. Eu perguntei se ele queria voltar pro quarto. E lá no quarto eu perguntei se a gente podia só ficar se beijando. Mas ele ficou muito frio. Eu achei que ele não ia tentar nada. Até que ele encostou o pênis de novo.
E eu achei que aquilo ali já era penetração. Você já era. Fiquei tão nervosa. Eu perguntei pra ele se ele não ia me achar uma vagabunda, se ia me ligar. Ele foi um fofo. Claro, você é linda e blá, blá, blá. Lembro de ficar ali deitada, com ele tentando colocar o pênis em mim. Eu sempre me senti tão mal. Senti tanta dor. Ele não gozou. Eu tava chorando e pedi pra ele parar porque eu não tava aguentando mais de dor. Ele mal me olhou. Ele não me ligou. Ele sequer pegou meu telefone. Sempre que eu lembro o que aconteceu comigo, eu fico me dizendo que a culpa pode sim ter sido minha. Só que não tem nada mais longe da verdade. Eu estava no festival de cinema e encontrei um cara com quem eu trabalho. Naquela época, minha autoestima estava no fundo do poço. Estava passando por um término de namoro dificílimo e eu estava chorando por causa disso há mais ou menos 1 mês e meio. Aquele dia eu tinha me arrumado, colocado uma saia e me maquiado bem, porque eu achava que ia encontrar o meu ex como a gente tinha combinado. Só que apareceram outros planos para ele. Em cima da hora eu me vi sozinha, no meio da praça de alimentação de lugar. Bom, o cara do trabalho estava lá. Estava sozinha, deprimida, completamente estável, eu comecei a beber. Não vem ao caso, mas eu cheguei sim a ficar um pouco alterada. Só que no dia seguinte eu lembrava de tudo. Estava consciente de tudo. Eu nem sei o que foi pior. Comecei a conversar com o tal cara que eu não conhecia bem, mas eu via. Aliás, eu vejo ele todos os dias no serviço. Bom, no meio do papo, sem flerte algum, foi tudo bem. Só que eu senti vontade de ir embora, eu estava sem carro e ele me ofereceu uma carona. Chegando na porta do prédio, eu fui agradecer e me despedir. Só que ele me deu um beijo. Eu não estava particularmente afim de nada naquela noite. Mas eu pensei, um beijo e foda-se. Só que aí ele começou a me agarrar. Ele começou a me segurar com muita força. Eu fiquei imóvel, eu não sabia como reagir. Aí eu tentei me livrar. Só que eu me dei conta de que ele era muito mais forte do que eu. Eu tentei me fazer de meiga, quando eu vi que ele estava tentando abaixar na minha calça. Eu falei, se a gente fizer tudo agora, o que sobra para depois? Só que aí ele disse, a gente não tá fazendo nada. Aí eu comecei a pedir para ele parar, para ele me soltar. Só que não adiantou. Eu não quis gritar. Fiquei com medo dos vizinhos ouvirem. Com certeza eles iam pensar, aí, se ofereceu, agora regou. Como se justificasse o abuso que ele estava fazendo. Não queria que ninguém passasse na rua e pensasse, poxa, que piranha, dando pro cara no meio da rua. Só que aí ele tirou o pinto pra fora e diversas vezes me tentou forçar a tocar nele. Olha, eu não sou mais nenhuma criança, eu não sou completamente indefesa. Mas ele era muito mais forte que eu. Ele colocava minha mão, eu tirava. Ele colocava minha mão e eu tirava. Ele ficou tentando isso por algum tempo. Eu tirava meu rosto, eu empurrava ele, mas ele ia ficando cada vez mais forte. Eu estava muda. Eu estava apavorada. Aí uma hora ele me soltou para inclinar a poltrona que eu estava para trás. Nessa hora eu consegui abrir a trinca e a porta do carro. Ele parou na hora. Ele ficou assustado e se afastou. Sem dizer uma palavra, eu tirei o cinto e saí do carro. Eu entrei em casa em prantos. Estava me sentindo imunda. Estava me sentindo culpada. Eu estava me sentindo vendida. Aí depois eu estava me sentindo culpada por estar me sentindo culpada. Eu queria me matar. Aí eu entrei pro banheiro, tomei um longo banho. Mas a saliva dele não saía do meu rosto. A sensação da lubrificação do pênis dele da minha mão não passava. No outro dia eu acordei e pensei, foi só uma pegação mais forte. Foi tudo coisa da minha cabeça. Só que não. Aquilo foi uma tentativa de estupro. E tentativa de estupro é crime. Pior é que o babaca tem uma filha.
Sempre que eu me lembro do que aconteceu comigo, eu fico me dizendo que a culpa pode sim ter sido minha. Só que não tem nada mais longe da verdade.